Pronto, vamos lá. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao mais um devocional do Senhor, né? Momento com Deus. Hoje quem está dirigindo o nosso devocional é a Auristéia. Tá? E é com você, Auristéia, deixa Deus lhe usar. Amém. Bom dia, pessoal. Bom dia com alegria na paz do Senhor. Eu gosto muito dessa saudação, porque, simplesmente, né, da alegria que vem dos céus. Né? E é sempre um prazer, né, a gente poder estar mais uma vez na busca da intimidade com Deus. Que coisa mais gostosa. E nós vamos começar esse momento orando, né, agradecendo a Deus por esse dia que ele nos fez, né? E louvando porque, enquanto nós dormíamos, a misericórdia do Senhor se renovava sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Amém. Eu vou fazer a oração. Vou pedir... Você vai fazer? Vou. Então, pronto. Pai amado, Pai santo, nós te entregamos, Pai, mais esse dia em suas mãos, entregamos este devocional, entrego cada pessoa que está aqui, Pai. E principalmente a ministrante da tua palavra, Senhor. Nos conduza, que tudo é para ti, nada é nosso, Senhor. Vem nos usar para entender esta palavra e vem usar a ministrante, Senhor, para que o Senhor use a boca dela, para que ela fale, Senhor, tudo o que nós precisamos ouvir para sermos melhores nesse dia, em todos os dias de nossas vidas, Senhor. Ela venha somar, Pai, conosco na tua palavra. Ela seja a tua boca, a tua pequenina aqui, dando aqui a tua mensagem para todos nós, que nós não possamos sair daqui como nós entramos, Senhor. Que nós possamos sair melhores e que nós possamos entender que tudo é pelas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pastora, mas não é Dani, né? É a Dani hoje. Vamos profetizar, né? Pastora Dani, vai só uma recomendação, viu? Desliguem os áudios de vocês, os nossos vão ser desligados para que a gente possa estar com nossos ouvidos cativos à palavra do Senhor. Vai lá, Dani. Amém, bom dia. Que alegria estar aqui mais um dia. Nossos devocionais têm sido uma bênção, glória a Deus, né? E eu digo assim, nossa, que responsabilidade, né? Trazer a palavra na quarta-feira. Ontem foi a pastora que ministrou, né? Esqueci o nome dela, mas uma bênção. E amanhã a pastora Mônica, eu digo, meu Deus. É uma responsabilidade, mas me alegra muito, assim, quando o Senhor, Ele... de alguma maneira, ele nos chama, né, para dividir, para compartilhar algo através da nossa vida, né? Quando o Senhor olha para nós e ele vê se não, a minha filha ou meu filho tem algo para compartilhar, né? Da minha parte, isso é muito bom. E eu gostaria de convidar vocês para nós abrirmos o Evangelho de Mateus, Mateus 8, 5. Amém? Eu posso ler? Então, Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 5, diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se ele a um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. E ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo a vocês a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente,
se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, com você creu, vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém. Glória a Deus. Pai amado, Senhor, neste momento eu levo meu pensamento a Ti, Senhor, no meu coração, na Tua presença, e eu oro em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha falar através da minha vida, Senhor, a mensagem que o Senhor quer passar através da Tua palavra, Senhor, que as minhas irmãs, os meus irmãos que aqui estão, Senhor, possam estar cativos na Tua presença, Senhor, para entender, Senhor, a mensagem do Teu reino, em nome de Jesus, amém. Irmãs, ontem, quando o Senhor me deu essa palavra, eu fiquei pensando, né, o que o Senhor quer falar através desse centurião? E o Senhor me trouxe vários pontos que nós podemos ver através desse centurião. No versículo 5 fala que quando Jesus entrou em Cafarnaum, esse centurião, ele era romano, né? Ele era um guarda do exército, ele tinha homens sob o comando dele. E ele diz assim para Jesus: Senhor. Quando eu entendo assim que quando ele fala Senhor, né, por 2 vezes ele se dirige a Jesus como Senhor. Ele reconhece o senhorio de Jesus. E o que é quando nós reconhecermos o senhorio de Jesus na nossa vida? É quando nós entendemos, nós reconhecemos a nobreza de Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa pessoa, né? É quando se Jesus é o Senhor da nossa vida, significa que Jesus ele tem propriedade sobre nós. E esse homem, que era um soldado romano, um centurião romano, ele reconhece isso. Ele reconhece a autoridade de Jesus, ele entende que ele era um homem que tinha homens sob o comando dele. Mas ele entende que aquilo que ele tinha nas mãos, aquela autoridade, não era nada comparado à autoridade de Jesus. E eu entendo também que este homem, ele correu um risco, porque como ele era um soldado romano, naquela época os romanos, eles iriam perseguir Jesus, eles perseguiam Jesus junto com os fariseus, eles tinham medo de Jesus, eles queriam, no futuro, eles iriam, né, matar Jesus, né? Mas esse centurião, ele viu algo diferente em Jesus, ele viu o que Jesus era capaz de fazer, ele arriscou a reputação dele, e eu ouso dizer que até mesmo a vida dele, para ir atrás de Jesus, em busca de um milagre, porque a palavra diz que o servo dele estava paralítico em terrível sofrimento. E aí eu vejo a importância da nossa intercessão, de como homens e mulheres de Deus, de interceder por outras pessoas, porque esse centurião, ele não foi atrás de Jesus por algo para ele foi para uma outra vida, pela alma e pela vida de alguém. Ele arriscou a vida dele, a reputação dele, para ir até Jesus buscando cura para um sofrimento terrível para outra pessoa. Então, isso falou muito, muito comigo, e Jesus, ele disse assim, eu irei curá-lo. E esse centurião, ele fala assim, que ele não era digno de ter Jesus dentro da casa dele. Ele reconhece a vida pecaminosa, a vida de erros, uma vida assim que ele não tinha aquela dignidade, ele se sentia indigno de ter Jesus debaixo do mesmo teto que ele, porque ali ele reconhece a divindade de Jesus, a santidade de Jesus, o quanto Jesus é especial e ainda é, né? Porque nós cremos nesse Jesus, se nós estamos aqui é porque nós cremos nesse Jesus em comum, nós todas de forma incomum, né? Nós estamos ligadas nisso. Então, eu entendo assim que o quanto esse centurião tem para nos ensinar através dessa palavra. E quando eu entendo assim que nós nos submetemos à autoridade de Jesus, a autoridade é um princípio do reino. Nós entendemos, nós como mulheres de Deus, nós entendemos que o mundo espiritual, ele está dividido, tanto anjos e demônios, a níveis de autoridade. E a palavra nos mostra que esse centurião, ele reconhece a autoridade de Jesus, e ele fala, né, que se o Senhor Jesus, a palavra Jesus, né, que a palavra que saísse da boca do Senhor era tão forte, tão poderosa, que somente ele dizendo, cura, e o servo dele seria curado.
Isso é muito poderoso, porque o Senhor, o Espírito Santo habita dentro de nós. E se a última palavra vem do Senhor, o que nós estamos falando? O que está saindo da nossa boca? O que nós estamos profetizando? Se o Senhor, se o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso habita dentro de nós, o que sai da nossa boca? Então, assim, meus irmãos, isso é algo muito forte, algo muito poderoso. O nosso poder de profetizar, de declarar, de orar, de declarar palavras de bênção. E algo assim, irmãos, que o Senhor me chamou muito a atenção, foi no versículo 10. Do 10 em diante, quando Jesus diz assim, ó, que ele não tinha encontrado em Israel ninguém com tamanha fé. Gente, Israel eram os judeus, era o povo de Deus, aquele povo a qual Jesus tinha vindo para salvar. Era o meio do povo, era a igreja do Senhor. E aí Jesus disse, eu não encontrei no meio do meu povo ninguém com tamanha fé. E aí Jesus diz, uma pessoa de fora, uma pessoa que a gente, né, um centurião, alguém que era visto, né, como um homem mau, possivelmente, esse homem teve uma fé grande e poderosa. E eu não encontrei ninguém entre o meu povo que tivesse fé maior do que ele. E aí Jesus ele ainda diz assim, ó, que pessoas viriam do Ocidente e do Oriente e se sentariam à mesa no reino do céu junto com Abraão, Isaac e Jacó. Gente, esses homens são os pais da fé. Homens com que o Senhor, nosso Deus, fez alianças perpétuas. Homens assim que tiveram, assim, que viram Jesus, Jacó lutou com o Senhor. Então, assim, são homens de Deus. E aí Jesus fala que viriam pessoas fora do reino, pessoas que a gente nem imagina, e vão se sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, e aqueles que se dizem súditos. O que é ser súdito? É ser submisso, aqueles que se acham submissos ao reino, ao rei, que, né, se acham dentro de si mesmo, do seu ego, mas esses não se assentarão nessa mesa, serão lançados fora. Isso é muito forte, gente. Porque isso me chama a atenção a como nós estamos olhando para as pessoas ao nosso redor. Como nós, igreja, estamos olhando para as pessoas. Talvez a gente tem que parar de olhar para as pessoas pela aparência. Porque talvez, às vezes, a gente está julgando as pessoas pela aparência, mas dentro daquele homem, daquela mulher, existe uma fé tão grande, que o Senhor não vai lançar fora, o Senhor vai ir e vai curar, o Senhor vai ir e vai levantar, o Senhor vai fazer acontecer na vida daquela pessoa, porque a pessoa que tem fé, ela vai arriscar tudo que ela tem para servir a Jesus, para buscar Jesus pelo seu milagre, naquilo que ela acredita. E nós também devemos edificar a nossa fé. Nós precisamos, hoje eu vejo assim que ficou tão banal falar de Jesus, todo mundo fala de Jesus. Mas como está o nosso relacionamento com Cristo? Cristo ressuscitou dos mortos. A palavra diz que Jesus, ele morreu, ele desceu à mansão dos mortos. Ele foi até o Hades e voltou. Então isso é algo muito forte. Qual homem, outra pessoa na humanidade fez isso? Ninguém, porque não existe ninguém como o nosso Deus, não existe ninguém como o nosso Senhor Jesus. Só Ele venceu a morte, só Ele voltou. Só Ele é capaz de operar muitas coisas. Não existe outro nome maior que o nome de Jesus. Ele está acima de todas as coisas. Então, este centurião romano, ele falou muito comigo na noite de ontem, quando eu estava lendo essa palavra, hoje de manhã, antes de começar o devocional, o quanto este homem tem para nos ensinar. Será que nós estamos arriscando a nossa reputação, como este homem arriscou, por amor a Jesus? Para buscar Jesus? Para interceder por vidas, porque ele foi lá, não para ele foi lá para interceder por vidas, por almas que precisavam de curas. E quantas pessoas precisam de cura? E quando eu falo de cura, eu não falo só de cura física, de uma doença, mas cura de alma, almas adoecidas, pessoas que estão mortas na fé. Será que nós estamos intercedendo junto a Jesus, junto ao nosso Senhor? Será que as nossas orações estão subindo como incenso suave até o Senhor, em socorro aos santos? Porque Jesus morreu por todos, todas as almas o Jesus quer. Mas tem pessoas que precisam da nossa intercessão, da nossa oração, porque vão estar paralíticas, paralisadas, vão estar com deficiências, muitas vezes espirituais, de alma, que não vão conseguir chegar até o Senhor. E nós precisamos nos posicionar como esse homem. Ele era um homem de exército, um homem de posicionamento, um homem de frente de batalha.
E ele foi lá e se posicionou diante do Senhor. Eu digo, eu te reconheço, Jesus, porque tu podes fazer a diferença. Tu pode curar, trazer cura para minha casa, tu pode trazer cura para o meu servo, você pode trazer cura, libertação, você pode fazer alguém andar novamente. É isso que essa mensagem me traz. É isso que Jesus fala, nos mostra, e Jesus ele vem e reconhece. A palavra diz que Jesus se admirou de tamanha fé. Será que a nossa fé está causando admiração no Senhor? Será que quando Jesus nos olha, quando nosso Senhor olha para nós, ele diz assim, eu me admiro com a fé da minha filha, porque ela crê em mim. Ela crê que essa batalha, que essa luta, que essa doença não vai paralisar. Não vai impedir ela de me buscar, porque ela sabe do meu poder, ela sabe da minha autoridade. E esse capítulo 8, ele é muito poderoso, porque a gente vê as curas de Jesus nos leprosos, nos endemoniados, e eu vejo assim que para um leproso, Jesus foi lá e tocou. Para o servo do centurião, apenas uma palavra foi suficiente para que Jesus fosse lá e curasse. Para quem estava endemoniado, Jesus repreendeu. Então eu vejo assim níveis diferenciados, mas todos por Jesus. Vai ter situações na nossa vida que a gente vai ter que profetizar, que nós vamos ter que fazer atos proféticos para nós alcançar a nossa bênção. Vai ter situações que nós vamos orar e Jesus vai abençoar. Vai ter situações na nossa vida que nós vamos ter que repreender o mal da nossa vida, para que ele se aparte, se afaste de nós. Vai ter situações da nossa vida que nós vamos ter que estar posicionados e arriscar situações pela nossa fé, daquilo que nós acreditamos. E aí, será que a nossa fé é tão grande, tão poderosa quanto esse centurião para arriscar a nossa reputação? A sermos talvez perseguidos por outras pessoas que estão ao nosso meio por amor a Jesus, por amor ao nosso Cristo, crendo que só Ele tem o poder de fazer aquilo que ninguém mais faz. Então, assim, minhas irmãs, essa palavra assim, falou muito comigo da forma como a igreja muitas vezes ainda continua olhando para as pessoas de uma forma errada. Porque aqui eu vejo assim que Jesus, ele poderia ter olhado, porque Jesus sabia todas as coisas, ele era o filho de Deus, é o filho de Deus. Jesus poderia ter dito, bom, tu é um centurião romano, você vai me matar ali na frente, você, os teus soldados, enfim. Mas Jesus, ele não olhou para isso, ele não se importou se o cara era romano, se o cara ia matar ele no futuro, se ia ser açoitado. Jesus, ele não olhou para isso. Jesus olhou para quem estava buscando, Jesus olhou para dentro daquele homem, para a fé daquele homem e decidiu abençoá-lo, abençoar o seu servo com a cura. Então eu entendo assim que nós precisamos olhar para as pessoas com os olhos de Jesus, que a gente não olhe para aquilo que as pessoas estão fazendo ou que vão fazer, mas se o Senhor tocar no nosso coração, se o Senhor nos mostrar, porque eu entendo assim que toda informação gera uma intercessão. Toda informação precisa gerar uma intercessão. Nós todos somos intercessores. Dentro de cada um de nós existe um pouco de intercessão. Eu entendo que tem pessoas que têm esse dom, essa vocação para intercessão. Mas eu entendo que todos nós somos intercessores de alguma maneira. E todos nós, em algum momento, vamos estar intercedendo por alguém, profetizando na vida de alguém. E que essa profecia, que essas palavras, que essa intercessão seja em favor de Jesus, para que Jesus venha ao encontro de vidas, de almas, de cura, de libertação, de renovo, de restauração. Porque o nosso Deus é um Deus de recomeço. Eu entendo que o Senhor é um Deus de aliança, de recomeço, de fazer coisas novas. Então, assim, que essa palavra, minhas irmãs, possam falar com vocês nessa manhã da mesma maneira que o Senhor falou comigo. Né? E eu vejo isso algo muito poderoso, porque quando nós reconhecemos o senhorio de Jesus, quando nós entendemos que o Senhor é realmente, Jesus ele é o Senhor das nossas vidas, Ele está no governo. É Ele que governa a nossa vida. Nós não fizemos nada sem pedir permissão. Ó, Senhor, eu posso fazer? É da tua vontade? É nesse lugar? É isso que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Nós entendemos a autoridade. E foi isso que esse centurião entendeu. A autoridade. E isso também nos mostra quando esse centurião fala que ele era um homem que tinha pessoas que ele liderava. Assim como Jesus hoje é a cabeça da igreja. E nós temos que entender que a autoridade é o Senhor que dá. É o Senhor que entrega.
a autoridade. E como nós estamos nos comportando diante das nossas autoridades, dos nossos pastores, das nossas lideranças. Irmãos, rebeldia não vem do Senhor. O princípio de autoridade é um princípio do reino. Então, nós temos que... Será que nós estamos entendendo os princípios de autoridade da nossa vida? Primeira autoridade de Jesus, tudo que nós quisermos fazer, querendo ser independente em tudo, eu posso, eu consigo, eu vou, nós estamos deixando Jesus de lado. Nós estamos deixando o senhorio de Jesus de lado. Nós estamos querendo ser independentes. E eu entendo que para nós que seguimos a Jesus, ao nosso Deus, ao nosso Senhor, ao Espírito Santo, nós temos que ser dependentes do Senhor. E quando nós somos dependentes do Senhor, nós entendemos o senhorio de Jesus sobre a nossa vida. E nós entregamos todas as nossas ações, as nossas orações. A palavra de Deus fala que Jesus, enquanto ele viveu nessa terra, ele oferecia orações e súplicas em alta voz, àquele que poderia livrar da morte. Então eu entendo nessa palavra que Jesus ele não pedia nada para o Senhor. Ele oferecia até mesmo as suas lutas, as suas batalhas, porque ele sabia que fazia tudo aquilo, fazia parte de um propósito maior. Então, que todos nós possamos despertar o nosso lado intercessor e que às vezes que as nossas orações sejam orações e súplicas ao nosso Deus, ao nosso Senhor, que a gente não venha só pedir para o Senhor, mas que a gente ofereça. Está passando luta, está passando dificuldade, está passando tristeza. Senhor, eu te ofereço no teu altar. Eu ofereço a ti, Senhor, essa batalha, porque eu sei que o Senhor luta as minhas guerras, o Senhor que vai na minha frente. É o Senhor que está sobre a minha vida, é o Senhor que governa a minha vida. Então, que a gente, em vez de só pedir, que a gente ofereça, porque era isso que Jesus fazia. Ele oferecia ao Senhor orações e súplicas. Será que nós estamos oferecendo? Ou nós estamos somente pedindo ao Senhor? Então, assim, que essa palavra, meus irmãos, o Senhor possa falar com vocês de alguma maneira. Eu creio que é quando o Senhor nos dá uma palavra, Ele fala primeiro conosco, né? E depois a gente compartilha. Então, assim, o Senhor falou muito comigo sobre essa questão, assim, da intercessão, de não buscar o Senhor somente por aquilo que a gente deseja, mas que a gente possa usar a nossa intercessão, a nossa intimidade com o Senhor, o senhorio de Jesus também para derramar em outras vidas, para orar por vidas, para buscar milagres para outras pessoas, e que a gente não se importe mais assim, com reputação, porque Jesus, ele não se importava com essas coisas, e esse centurião me ensinou que ele não estava se importando se os outros romanos iam ver ele, iriam castigá-lo, mas ele se importou mais com uma vida, e era de um servo, alguém que servia, não era uma autoridade, não era um filho, não era uma esposa, era alguém humilde, alguém que estava abaixo dele, alguém que servia. E ele foi lá e ele se importou com uma vida. Eu acho que travou, né? Já estava dando umas travadas, mas enquanto dando umas voltas, a gente pode refletir também um pouquinho, né? Acho que voltou. Acho que ela voltou. Voltou? Voltou. Então, já estou finalizando. Então, assim, minhas irmãs, que eu entendo, assim, que esse centurião, ele se importou com uma vida, com uma alma, com um servo, alguém que estava abaixo dele. Não era com uma autoridade, não era como um soldado igual a ele, não era com uma esposa, com um filho, era com um servo. Eu imagino a bondade do coração no íntimo daquele homem, o amor que ele tinha por aquele servo. E uma vida, uma alma foi suficiente para que Jesus reconhecesse o tamanho da fé daquele homem e concedesse o milagre de curar o servo da paralisia, porque ele era paralítico. Aqui diz para mim que ele era paralítico. E na mesma hora que Jesus falou, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo foi curado. Glória a Deus. Glória a Deus, minhas irmãs, que o Senhor abençoe todas vocês nessa manhã, né, que o Senhor possa falar com vocês através dessa palavra também, em nome de Jesus.
Amém. Obrigada, Dani. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família, né? A Auristeia voltou. E essa palavra que a Dani trouxe hoje, né? Eu falo sempre, eu falo sempre que você não se preocupe, que se algum ruído sair, eu fecho o áudio de vocês, mas só vocês podem abrir o áudio de vocês, tá bom? Eu falo sempre que, às vezes, na diversidade, a gente fica olhando para o nosso problema, a gente fica olhando para a nossa casa, e a gente não quer engolir a dor, engolir o choro e socorrer um irmão, né? A gente não quer levar uma palavra para o irmão. Eu quero deixar hoje para vocês que o devocional, ele veio por meio desse caminho, entendeu? O devocional, ele veio para fortificar pessoas, porque eu atendo muitas pessoas durante o dia, e muitas pessoas destruídas, lar destruído, vida espiritual destruída, e o Senhor estava me cobrando isso desde o ano passado, Mas devido a ter alguns pequenos problemas para que eu coloque o devocional em funcionamento, eu estava fugindo dele. Essa é a palavra, fugir do chamado do Senhor, né? E durante conversas e conversas, ele chegou com minha filha, é o momento, não dá mais para esperar, é agora, né? É agora. E ele começou a mandar pessoas que vai anotando no meu livro de oração, que já está muito cheio, né? Você vai anotando o nome das pessoas para orar. E chega um ponto que você não tem mais condições de orar nome por nome. Você tem que botar o joelho em cima do livro de oração e orar para essas pessoas, em especial porque ele conhece cada pessoa. E aí nasce o devocional. E eu já falei para vocês que eu fui participar do devocional, que levar uma palavra e foi a última resposta que ele me deu, né? Foi a palavra que eu levei naquele devocional lá e todo mundo ficou chorando, me olhando e eu me senti mal lá, porque pararam simplesmente, todo mundo refletindo. Que terminou, fui orar e ele disse para mim, é agora. Agora é o momento, eu não posso mais esperar. Então, talvez ele falou para mim que era o momento de que nós podíamos nos encontrar aqui e aqui nós seríamos fortalecidos. As pessoas às vezes se direcionam para mim pelo devocional, eu não me sinto bem por isso. Esse devocional, ele não é meu. Esse devocional é de Deus. E cada um que entra aqui, que se sentir bem na palavra, agradeça ao Senhor por esse devocional que é dele. Foi feito pela mão dele. E eu não fiz nada, gente. Eu sou muito, na minha pequenez, eu sou um grão de areia perante o Senhor. Eu sou um grão de areia de onde o Senhor me tirou para onde o Senhor me trouxe. Sabe quando ele mandava o Abraão cortar os grãos de areia, ele não consegue, eu sou essa areinha lá na frente do Senhor. Porque eu conheço a grandeza do Senhor. Eu conheço a grandeza do Senhor. Eu conheço a grandeza do Senhor na minha vida, na vida de vocês de estar aqui hoje. Eu sozinha, eu não faria isso. Eu não faria isso. Mas ele escolheu cada um de vocês aqui. Vocês que estão com a janelinha fechada, que eu estou vendo a foto, o nome. Tem uma pessoa aqui que está desconhecida. Depois eu gostaria que você deixasse seu nome, que você vai para o meu caderninho de oração. Então, não se dirijam mais a mim. Isso aqui não é meu. Isso aqui é dele. E orem por isso. Isso não é nosso. Isso é dele. E sinta-se muito honrado e glorificado por você estar aqui hoje. Ele lhe trouxe aqui. Tá? Ele lhe trouxe aqui e continue cuidando disso todos os dias, porque isso é para lhe fortificar. Isso é para lhe preparar, porque você sabe que o inimigo está ao seu redor. E nós não viemos ao mundo para ser servidos, nós viemos para servir. Não é da mão do homem que você recebe aquilo que você se doa. Não é da mão do homem que você é reconhecido, tanto é que ele diz que a gente tem que entrar no nosso quarto, fechar a porta, orar, em secreto, para ele que nos vê em secreto, que vai nos honrar publicamente. Quem é que nos honra não é o homem. Não espere merecimento do homem. Não espere merecimento do cônjuge. Não espere merecimento de um pai, de uma mãe, de um filho, de um amigo, do teu patrão. Não espere merecimento do teu líder. Reconhecimento. Eu digo merecimento porque as pessoas, eu mereço, não.
Nós não merecemos nada, nós já temos tudo. E as dificuldades vão vir, é na dificuldade que você reconhece a grandeza do Senhor. Se nós não tivéssemos dificuldade, a gente não estaria nem aqui hoje. A gente não tinha estado aqui no carnaval pela manhã. A gente estava aí pelo mundo, passeando, viajando, abandonando o Senhor. Então, o Senhor é tudo na nossa vida, gente. O nosso primeiro olhar, o nosso primeiro nem levantou ainda da tua rede, da tua cama, seja lá onde você dorme, dá um dia pro Senhor. Começa agradecendo lá, levanta e continua agradecendo. Lava uma louça, teu almoço, teu jantar, agradece ao Senhor. Por quê? Porque tudo é por Ele. Hoje, eu deixei uma palavra hoje que eu quero ler aqui para vocês. Desculpem. Tá em, que, tem, eu deixei uma palavra hoje aqui no nosso grupo. Ora, é Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Não, sabe, a migalha que eu digo que o Senhor dá 24 horas do dia para nós e nós damos migalhas para ele, a gente quer tudo. Não existe, não. A gente tem que buscar o Senhor. Buscar o Senhor não é, sabe, é ser aquele beato, aquela beata, não. Buscar o Senhor, o teu íntimo, a tua relação com Ele, sem tu estar propagando para ninguém. Buscar o Senhor, a tua intimidade com Ele. Quando Ele diz, entra nos teus aposentos, fecha a tua porta, ora em secreto, do teu Pai que te vê em secreto, que Ele vai te honrar publicamente, Ele já sabe o que você vai falar. Ele quer a tua companhia. Ele quer a comunhão contigo. Servir ao Senhor, servir a alguém, não é mostrar que você fez, não é mostrar que você ajudou alguém, não é mostrar como as pessoas fazem. Eu acho que foi a pastora Samira que falou, que foi que pregou, né, que vai lá, ajuda e tira foto e posta lá no Facebook, no Instagram. Não é isso, irmão? Servir é servir com amor, onde só o Senhor pode ver. Ele te recompensa se Ele quiser, Ele já lhe deu. Tudo é dele para Ele. É a missionária Andréa. Missionária Andréa, né? Então, que a gente possa hoje, a partir de hoje, foi na sexta-feira, missionária Andréa, que a gente possa, a partir de hoje, ajudar as pessoas, mesmo na dor, mesmo caído, mesmo sofrido, porque todo sofrimento, toda dor, ela tem um propósito. E o maior propósito é tirar de nós o que não nos serve para a gente ser a semelhança do Senhor. Eu quero ser a semelhança do Senhor, mas eu peco, eu transgrido a lei do Senhor, eu faço coisa errada, mas não quero pagar um preço. O Senhor pagou um preço para ser filho do Senhor e ser semelhante, ser filho de Deus, ser semelhante a Deus. E eu não quero pagar o preço para me ser semelhante a Jesus. Então, eu estou na igreja errada, eu estou lendo a palavra errada, eu estou sendo errado. Preço, irmãos, preço. Não é sofrer, é chorar, não é sofrer sem ter fé, não é sofrer sem ter esperança. Nós somos polidos, nós somos moldados para a gente ser a semelhança do Senhor. E é muito bom, é muito bonito, é maravilhoso você ser um grãozinho de areia e você sendo moldado e se tornar um vale. Mas que todos os dias nós reconhecemos que nós somos pequenos diante da grandeza do Senhor. O Senhor é o maior, o Senhor é o melhor, o Senhor é poderoso. E Ele é o especialista no possível, mas nós temos que nos diminuir todos os dias na presença do Senhor, para a gente ser merecedor. Não dê mais migalhas para o Senhor do seu tempo. Migalhas não é só tempo, não é só para ir na igreja, não. Ter um íntimo com o Senhor, aquele que vê os teus atos e você chega, olha, Senhor, pequei hoje, fiz isso, isso, isso. Olha, Senhor, Ele conhece teu coração. Ele conhece seu coração. Então, a tua intimidade com Deus, tu tem que ir a partir de agora. Como é que ela tá? É só lá na igreja? É só ler palavras, orações repetitivas? Tá bom, irmãos? Não há mais tempo para isso.
Não há mais tempo para isso. O Senhor está voltando. O Senhor está perto. Não te assusta, não tenha medo, mas busque mais ao Senhor. Tenha pelo menos uma hora lá, que eu digo, um momento, não uma hora certa de relógio, um momento com Ele a partir de hoje. Você e Ele, sem pedir, só agradecer, só agradecer, só agradecer. Amém? Então, que nós possamos, a partir de hoje, não servir para merecer algo, mas servir porque nós já somos servidos pelo Senhor. Essa palavra é tudo aquilo que o Senhor ele me mostrou todos os dias. Nós viemos para servir e não para ser servidos. Servir na nossa casa, servir no nosso trabalho, servir na igreja, servir no nosso dia a dia onde nós formos. Amém? Obrigada, Dani, essa rica palavra tocou muito comigo sobre isso que eu falei hoje. Amém. Santo, né? Amém. Glória a Deus, né? Gente, enquanto a Dani falava, né, falando sobre o soldado romano, e veio na minha mente uma pergunta. Em que momento da vida daquele soldado ele descobriu o poder da palavra de Cristo? Você só descobre, né? Você só descobre o poder que alguém tem em algo quando você tem intimidade. Talvez aquele soldado ele já vivesse, né, na busca dessa intimidade. Ele já sabia quando Cristo falou, né, quando ele falou que não era merecedor de receber Cristo na sua casa, e que bastava uma palavra, ele já conhecia, gente, o poder da palavra. Ele já conhecia, ele pediu, mas vai uma palavrinha só. Gente, quarto é lugar de intimidade. Será que aquele romano não já tinha um momento dele de busca? Eu não sei, né? Ele pode ter visto e ter reconhecido através, mas só que a caminhada de Jesus era uma caminhada seguida também por soldados. Ele vivia, né, sendo perseguido. E ao longo do ministério de Cristo, perseguidores se tornaram seguidores. Glória a Deus por isso, né? Mas a minha palavra é: como tem sido a tua intimidade dentro do teu quarto com Deus? Né? Intimidade. Quarto é lugar de intimidade. Jesus disse: o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça, mas ele sabia que eu e você tínhamos um quarto. Então, nós temos que recorrer ao nosso quarto de escuta. É lá que nós escutamos a palavra poderosa, que desce ao nosso coração e faz efeito. Essa semana eu ouvi uma afirmação do meu filho tem 6 anos, tem 7 anos, né? E eu estava falando com uma colega sobre a camisa iluminada por Deus, né? Falando no telefone, uma camisa show, camisa iluminada por Deus. E quando eu desliguei, ele disse: mamãe, igual ao sol, né? Eu disse: igual ao sol? Ele disse: sim, iluminada. O sol, mãe, que a senhora não sabe de nada. O sol, ele tem muita luz. Aí ele é quem dá luz para todos os outros astros. Aí começou a explicar. Ele disse: está vendo a lua? A lua de noite, ela só brilha porque o sol empresta o brilho dele. Aí eu comecei a cutucar, né? E por que eu disse: se o sol é tão poderoso, por que a lua também não brilha de dia? Ele disse: porque ele é como Deus, ele brilha mais, mas a lua está lá olhando para ele. A senhora nunca viu a lua de dia? E eu comecei, sabe? Eu digo: meu Deus, é só uma criança. Mas ele entendeu que iluminado por Deus é a mesma coisa de você receber a luz de alguém e refletir para o outro.
E é isso que nós precisamos entender, gente. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Eu e você somos instrumentos para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. A partir do momento que eu recebo a luz e eu transmito essa luz, né, eu faço com que o nome do Senhor seja glorificado. Mas para isso eu tenho que ter o meu momento para receber essa luz, para entender o poder da luz, o poder da palavra, para poder sair por aí, né? As pessoas aí no mundo dizem, sair matando, né? E para que nós possamos sair por aí dando vida, porque o Senhor, através de nós, Ele transforma mortos em vivos, da glória dele. Então, que nós possamos entender o poder que nós recebemos do Senhor. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Mas nós precisamos procurar receber do Senhor. Para isso, nós temos que dar o melhor de nós a Ele. Buscar primeiro o reino e as outras coisas, as demais coisas serão acrescentadas. Não é isso? Então, glória a Deus pela palavra de hoje. Glória a Deus porque Deus usou o exemplo de um homem mau, de um homem perseguidor de Cristo, não é? Mas para mostrar que quando você olha para Cristo com olhos espirituais, você consegue entender o poderio dele. Você pode entender quão forte, quão poderosa é a palavra que transforma. E entende que basta uma palavra. Basta uma palavra. E isso, para que a gente entenda, é preciso que uma simples semente, fé, seja gerada no nosso coração. E fé se gera com intimidade. Então, que o Senhor possa estar fortalecendo as nossas vidas. A Elaine quer compartilhar e eu vou deixar o tempinho para ela. Fique à vontade, deixa Deus te usar. Bom dia, gente. A paz. Saudade que eu tava de vocês. Mas eu voltei, glória a Deus. E vou te falar uma coisa. Foram os melhores dias da minha vida. E eu voltei de lá impactada. E algo que o Senhor me levou lá para me dizer... Vai lá brincar, vai. Algo que o Senhor me levou lá para me dizer é que eu não sabia o que era servir. O Senhor me levou lá para me ensinar que eu não sabia servir. Não sabia servir o reino. E essa palavra da Dani, né, veio de encontro ao meu coração nessa manhã, e só confirmando aquilo que o Senhor começou a ministrar no meu coração no congresso desde sexta. A gente é tão fechado no nosso mundinho, né, de rotina, que a gente esquece do outro. E uma palavra que eu ouvi de um missionário lá no final de semana é que ele disse uma frase que me impactou muito. Ele disse assim, olha, nós esquecemos que o Senhor é o meu Deus, mas Ele também é o Deus do outro. Ele também é o Deus do meu irmão. Ele não é só o meu Deus. Ele é o Deus da Mária, da Oesteia, da pastora Mônica, da pastora Samira, da Camila. Ele é o Deus de todos. Ele está acessível a todos. Mas nós nos fechamos no nosso mundinho de tal forma que nós esquecemos e só queremos do Senhor. E quando eu cheguei naquele congresso, que eu vi missionários de todo canto do Brasil, e eles contando os perrengues que eles passam, mas eles contam rindo. Eles contam rindo, porque aconteceu isso, mas meus irmãos, tem que ver o que Deus fez depois. Porque depois do aperto, sempre tem um depois que Deus fez. Sempre tem algo que Deus fez após aquele aperto, sempre tem algo que Deus fez naquela situação. Sempre tem Deus, Deus sempre está. Deus sempre está na nossa vida em todo momento. E no seu questionamento, Auristeia, eu lembrei de um casal de missionários que eles estão aqui refugiados no Brasil, do Afeganistão. Eles se converteram da seguinte forma. Eles não falam o nome deles reais, eles não podem falar, né? Porque eles ainda estão sob penalidade de morte. Então, eles são caçados. Onde que eles estão, eles são caçados. E eles se colocaram como João e Maria. E
E o João, ele se converteu e um amigo, né, pregou para ele. Lá tem que ser tudo muito escondido, muito, muito escondido. Não pode, eles não podem ver uma Bíblia, não pode. E a Maria, ela se converteu da seguinte forma. Eles são casados, tem um casal de filhos também missionários. O filho dele, 7 anos, já é missionário, fala de Jesus assim, que você fica de boca aberta, assim, nossa, eu tenho que colar nesse menino que eu não sei nada de Bíblia. Tem que sentar com ele para ele me ensinar. E ela, um dia ela deitada, ela não sabe ler, ela é analfabeta. Ela deitada, ela falou assim que abaixou uma nuvem próxima à janela do quarto dela. Essa nuvem se abaixou nessa nuvem havia uma descrição. Eu sou o seu Senhor. E ela falou assim que ela levou aquele impacto e ela falou assim que ela ficou sem saber. E a partir daquele momento, ela queria entender o que aconteceu com ela. E nesse intervalo, ela encontra com o João e ele fala de Jesus para ela e ela entende que aquela nuvem era o próprio Deus falando com ela. E ela falou assim, ele falou assim, eu vou te dar uma Bíblia para você ler. Ela falou, não sei ler. Ele, mas como que você leu? Aí ela falou, não sei. Lá estava escrito, eu sou o seu Senhor. E ali, a partir dali, aquela mulher se converteu. Então, respondendo a sua pergunta, Auristeia, Deus, ele está tão interessado em salvar vidas nesses últimos tempos que as pedras estão clamando em nosso favor, no nosso lugar já. O próprio Deus se revelou àquela mulher. O próprio Jesus, e eles têm contado os testemunhos lindos que estão acontecendo lá fora, no Afeganistão, em outros países, que o próprio Deus tem se revelado àquelas pessoas. Porque não tem quem vá, não tem quem pregue, não tem quem se preocupe, não tem quem que quer entrar nesse país para morrer em favor daquelas pessoas. Tem muitas pessoas lá para ser salvas, muitas, igual eles dizem, eles não podem voltar. Eles não podem. Se eles voltarem, eles são mortos. Mas eles vão voltar. Nós vamos voltar por amor a Jesus. Nós vamos voltar. O que vai acontecer conosco, nós não sabemos. Nós não sabemos, nós vamos estar aqui no próximo evento o ano que vem, no encontro de missões do ano que vem, para estar falando com vocês. Mas nós queremos dizer que esse ano nós vamos voltar. E se tivermos que sermos mortos por amor a Jesus, para aquelas pessoas serem salvas, nós vamos ser. E hoje, meus irmãos, eu estava conversando com meu marido na quinta-feira. Falei com ele, amor, se hoje algum soldado, a gente estava falando sobre a volta de Jesus, sobre o anticristo, as coisas. Falei, se hoje bater aqui no nosso portão e falar assim, negue Jesus, colocar uma arma na cabeça da Liz, da Lara aqui, falar, nega Jesus, não a gente mata, nega Jesus, não corta o dedo dela. Qual que seria o meu posicionamento e o seu? Qual que seria o nosso posicionamento? Será que a gente negaria Jesus? Será que nós, na nossa posição, você falava assim, porque na hora do aperto, fala assim, não, larga minha filha, me devolve minha filha, que são os bens mais preciosos que nós temos hoje, né? São os nossos filhos, depois de Jesus, né? Hoje eu falo por mim. O que nós faríamos? Sabe? Será que eu falava assim, não, pode fazer o que vocês têm que fazer, porque elas é do Senhor. Será que realmente eu teria essa posição? Será que se hoje bater um soldado na porta da sua casa e falar assim, nega Jesus, me dá sua Bíblia aqui, qual que é o posicionamento que nós teríamos? Porque, na realidade, foi isso que João e Maria aconteceu com eles lá. Sabe? Eles ficaram tão... Ela falou assim que ela ficou tão desesperada quando descobriram eles, que o próprio pai dela entregou ela para as autoridades. E ela falou assim que toda vez que o pai dela pegava ela... Gente, isso foi lindo demais na hora que eu ouvi isso. Toda vez que o pai dela pegava ela adorando a Deus, o pai dela dava nela um couro que ela ficava desmaiada. E que ela falava assim que toda vez que ele dava um couro nela, que o próprio Jesus pegava ela no colo e ela não sentia dores. E ela falava assim que o próprio Deus vinha e falava com ela, vai passar, eu vou te tirar daqui, vai passar, vai passar. E ela falava assim que ela tinha prazer em levar um couro do pai dela, porque ela sabia que o pai dela superior viria ao encontro dela. E ela falava assim, eu não tenho mágoas do meu pai, eu não tenho mágoas da minha mãe, a minha mãe me entregou para os soldados afeganistães, eles não me mataram porque... Não era, porque o Senhor me guardou, o Senhor me tirou dali, a história é muito grande, o Senhor tirou eles de lá, e eles estão aqui no Brasil hoje servindo ao Senhor. E eles viveram experiências lindas, que, sabe, eu fico pensando, Senhor, eles se entregam demais, é por isso que eles recebem demais. Às vezes a gente fica querendo que Deus fale conosco, meus irmãos, que Deus use a gente, que Deus faça, mas a gente não faz nada pro Senhor.
A gente não se dispõe para o Senhor. Aqueles missionários ali, eles estavam se dispondo para o outro, eles se dispõem para o outro o tempo todo, sabe? O tempo todo. Teve um ano passado, teve um missionário que ele estava andando, os pés dele, eu não estava ano passado, os pés dele era na carne viva. E ele andando de sol a sol, naquela cidade de Araçuaí, parece que Minas, andando, uma pobreza lá, e ele andando, e ele falando, Senhor, me dá um carro, eu preciso de um carro. E ele falou assim, irmão, não tinha nem para comer. Não tinha, não tem. Lá a gente conta assim, de pregar o evangelho e a gente parar numa casa, alguém oferecer pra gente uma água, um café, pra gente continuar andando. E ele falou assim, que parava numa casa, outro dava uma água para ele pôr os pés, o outro dava um remedinho para ele parar de sentir dor, e aquele homem, ele não parava, ele continuava, e ele ganhou uma cidade para Jesus, andando a pé, ele ganhou aquela cidade para Jesus. Hoje ele tem uma igreja lá, e nesse congresso do ano passado, um irmão levantou e falou assim, eu te dou o carro. O irmão vai embora a pé, e o outro irmão foi embora com o carro dele, esse missionário. E esse ano ele voltou para falar, irmão, se eu andava e ganhei uma cidade para Jesus a pé, você não tem noção do que eu estou fazendo com o carro que o Senhor colocou no seu coração para me dar. E hoje, se o Senhor falar com a gente assim, aqui, pega esses 20 reais e dá pro fulano aqui na rua, aqui, ó, ele está precisando, nós não damos, meus irmãos. Quando a gente olha para nós, ai, Senhor, mas 20 reais, mas, e ai, vou falar assim, me usar como exemplo, mas é a fruta das meninas no final de semana. Se eu tirar esses 20 reais, aí a gente fica pensando tanto, que o Senhor acha que ele cansa de falar conosco. Você, então, deixa pra lá, deixa eu usar outro. Deixa eu tentar falar com outro. Sabe? E foi falado muito isso lá, foi batido muito sobre isso, sabe? O pastor até falou assim, aqui tem muitos jovens, adolescentes com Nike de 700 reais no pé, 300 reais, meu irmão, não é pecado você ter, mas o pecado é, na hora que o Senhor falar assim, pega esse tênis e doa, você tem o coração disposto a pegar e doar. Na hora que o Senhor falar assim, ó, pega esse tênis e vende, pega esse dinheiro do tênis e deposita na conta lá da convenção para mandar para os missionários. E você tem coragem de fazer isso? Muitos não têm, mas eles têm coragem de dar 700 reais num tênis. Então, assim, que o nosso coração, Dani, todos que estão aqui, possam estar dispostos em servir ao outro, independente de quem seja. Independente. Se o Senhor mandar você fazer, faça. Faça, meu irmão, faça sem medo, sem medo. O diabo não fica mandando você dar dinheiro para ninguém, não. Não precisa preocupar se é o diabo que está falando isso, porque o diabo não faz isso, não. O diabo não vai fazer isso. Então, se o Senhor colocar no seu coração para fazer, vá lá e faça. Com todo o seu coração, sirva. Sirva, porque esse final de semana eu precisei passar por esse final de semana para me entender o que é servir a Jesus e ao outro. De verdade. Sem balela, sem tirar fotinho para Instagram, sem mostrar para o outro que você fez, é servir de verdade. Servir porque o seu Deus mandou você fazer. Entende? Porque o seu Deus mandou você fazer. Fazer, a Bíblia fala que o que a sua mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. Isso é o corpo. Uma mão está do lado da outra. Mas o que uma faz, a outra não precisa ficar sabendo. É isso que a Bíblia fala, é isso que o Senhor nos ensina. O que eu faço para a pastora Mônica, para a Amália, para fulano, para o outro, não cabe o outro, não cabe. Não tem nada a ver com você, nem com você. Tem a ver com o reino, sabe? E conforme for passando o tempo, eu vou compartilhando com vocês, porque foi muita coisa que eu vivi naquele lugar. E eu vou compartilhando com vocês. Mas dentro dessa palavra de hoje, que vocês venham pedir a Deus no coração da Maria do José, sabe? Daquele irmão que doou o carro pro pastor, pro missionário de Araçuaí. Que a gente possa ter o coração daquele pastor de Araçuaí na obra, sabe? Porque eu vim de lá, sim, Deus, eu quero ter o coração de fulano. Deus coloca o nosso parte em mim. Eu sei que o Senhor tem cada um individual, trabalhar cada um no seu individual. Mas que sirva de exemplo para nós, porque nós temos que pegar esses exemplos bons, né, irmãos? Pegar esses exemplos bons e seguir, sabe? Seguir no propósito que Deus tem para nós. E louvado seja Deus, que a empresa Presente de Deus hoje, ela nos dá essa oportunidade de servir ao outro com retidão, com gratidão, com sabedoria. O Senhor tem colocado em nossas mãos todo dia pessoas diferentes. Todos os dias o Senhor tem colocado pessoas no nosso caminho. Todos os dias, todos os dias.
Isso a gente tem que pegar isso como oportunidade de falar do amor de Jesus. Nós somos pequenos missionários aqui, né? Nós somos boca de Deus nessa terra, então deixa que Deus nos use todos os dias. É isso, minhas irmãs. Amém. Engraçado que você estava falando e eu estava lembrando do versículo, entendeu? Não dê com a sua mão direita e dê com a sua mão direita e não olhe para a esquerda. Deus, ele confirma, né? Paz do Senhor, Salomão. Paz, Salomão. O homem da coluna. Né, Salomão? Gente, nosso tempo está bem passado, né, já. Estamos quase caindo, Aristéia. Pois é, então vamos orar, né? Concluindo, deixa que o Espírito conclua nas nossas vidas tudo que nós já ouvimos, né? E que nós possamos colocar em prática, amém? Nós vamos orar. Amém. Amém? Cadê a pastora Samira? Está aí, ela já saiu, né? Pastora Mônica está aí, se ela puder. Então, pastora Mônica. Amém. Oh, Deus Conclua aí. maravilhoso. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque tu és vivo dentro de nós, em nós. Oh, Senhor, tu faz grandes coisas por nós, oh Deus, e através de nossas vidas. Obrigada pelas lições aprendidas nesse dia, Senhor. Obrigada porque a tua luz reflete em nós, ó Pai. E esse amor Amém, refletido em nós alcança todos, ó Pai. Que a chama que está dentro de nós não se apague, meu Deus, mas que possa levar calor, levar amor, levar refúgio. Meu Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor é tão lindo, tão fiel na nossa vida, Jesus. Obrigada pela vida dos missionários que se doam nos campos, ó Pai. Meu Deus, que haja recompensa, meu Deus, que haja saúde, alcance as famílias, ó Pai, a quem aqueles homens e mulheres levam a tua palavra, meu Deus, e que o Senhor possa presenteá-los com maná todos os dias, ó Pai. Amém. Que eles possam ser exemplo vivo do teu agir na terra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina, Pai, a amar o nosso próximo. Nós aprendemos contigo, Jesus, através da tua palavra e através daquilo que o Senhor tem feito através dos missionários, ó Pai, através de homens e mulheres e crianças que se dispõem a levar o evangelho. Que a gente não se negue, que a gente não olhe para nós, ó Pai, o que nós vamos salvar primeiro, mas que as vidas venham em primeiro lugar, Senhor. Amém. Continua ministrando ao nosso coração no restante desse dia. Ah, Senhor, tudo que o Senhor fez hoje, através das tuas servas que falaram, Senhor. Muito obrigado, Pai. E amanhã, Senhor, nós queremos mais da tua porção, Pai. Em Amém, nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. Está caindo já, né? Faltam 2 minutos. E eu só tenho uma palavra. Vamos em paz e sejamos luz, para que nós possamos resplandecer diante desse nosso mundo, né? Desse nosso não, do mundo que o Senhor nos deu, para que nós sejamos luz nele. Amém? Amém. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe hoje o dia todo e que nós sejamos sempre o aconchego, o amor para alguém, né? A gente não veio para servir só a Jesus, nós viemos para servir as pessoas também. Tenham um bom dia na paz do Senhor. Olhem para todas as situações, olhem para Ele. Amém? Compartilhem, em paz. compartilhem o nosso canal, compartilhem o nosso Instagram, para que outras pessoas sejam alcançadas, como nós temos sido alcançadas aqui. Amém. Amém.